Muito bem, vamos dar início à sessão pública. Abre o microfone, você fechou. Professor, você está mudo. Olá, me ouvem agora? Uhum. Sim. Sim. Beleza. Vamos dar início à sessão pública do trabalho de conclusão de curso do Thomas Arcaça Prado Carneiro, né, e após a arguição pela banca, a professora Érica Fernandes e o professor Antônio Monteiro. Então, Thomas, pode começar a sua apresentação. Eu queria agradecer a todo mundo antes. Meu orientador Juliano, meu orientador Celso, a banca, Érica, Antônio, muito obrigado. E todo mundo que colaborou com esse trabalho de alguma maneira e que está aqui hoje assistindo. Muito obrigado de verdade. Bom dia a todo mundo. Hoje eu vou estar apresentando o meu trabalho de conclusão de curso, que é referente à correspondência entre realidades esportivas escolares e modalidades oferecidas por equipamentos públicos de Maringá. Que no caso sou orientado pelo professor Dr. Juliano Gomes de Assis Pimentel e co-orientado pelo Celso Ricardo Biasi. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é garantido a todas as crianças e adolescentes o direito ao esporte e o lazer. No caso, o esporte e o lazer é ofertado por via dos equipamentos públicos esportivos, sendo esses centros esportivos, espaços de lazer, complexos esportivos e de lazer, e ATIs e APIs. Mas que, no caso, apenas os centros esportivos oferecem, de fato, modalidades esportivas de lazer, ou de lazer, em formato de aulas e treinos. Porém, o público escolar também há atividade física na escola, mas que, no caso, também tem suas limitações. Como Estopa, em 2014, diz, esses conteúdos se restringem, em grande parte das escolas, à prática de esportes, o que isenta os alunos do conhecimento de outras possibilidades do movimento humano. E Beth reforça também, em 1995, verifiquei que o conteúdo desenvolvido raramente ultrapassa a esfera esportiva. Mais do que isso, restringe-se ao voleibol, basquetebol e futebol. Como dito, as modalidades esportivas são levadas à população através dos centros esportivos, que, segundo Maringá, os centros esportivos têm como função disponibilizar para toda a cidade atividades de lazer e esportes que possam ser praticados pelos cidadãos no seu tempo livre, oferecendo-lhes melhores condições de funcionamento dos espaços públicos, proporcionando, assim, melhor qualidade de vida e promovendo um intercâmbio sociocultural e esportivo entre os membros da comunidade. Dessa forma, diferente da escola, que tem atividades para o público infantil, os centros esportivos têm como objetivo levar a prática de modalidades esportivas e de lazer no tempo livre de todos os cidadãos, não apenas o público infantil. Ao que diz respeito a equipamentos públicos, segundo o decreto de número 7.341, em 2010, define que consideram-se equipamentos públicos comunitários as instalações e espaços de infraestrutura urbana destinados aos serviços públicos de educação, saúde, cultura, assistência social, esportes, lazer, segurança pública, abastecimento, serviços funerários e congêneres. Apesar de que, pela lei, é apontado o direito do esporte e o lazer, e que há ofertas de modalidades esportivas e de lazer em muitas cidades, principalmente em Maringá, a inatividade física ainda acontece, e pior, cada vez mais ela aumenta sobre a população. Segundo Zanchetta, em 2010, o século XX foi marcado pelo crescimento progressivo de inatividade física, que atingiu, na atualidade, prevalências extremamente elevadas, tanto nos países desenvolvidos quanto naqueles em desenvolvimento. Costa e Assis também reforçam que os baixos níveis de atividade física, associados ao excesso de tempo despendido em atividades sedentárias, são apontados na literatura como determinantes importantes do aumento das prevalências de sobrepeso e obesidade em populações pediátricas, uma vez que estão intrinsecamente envolvidos no balanço energético.
Então, considerando todo esse contexto, nota-se que há crianças que são inativas fisicamente e que, ao mesmo tempo, em muitos casos, há oferta de modalidades esportivas ou de lazer, apesar disso. Sendo assim, partindo dessa reflexão, de qual seria o fator que leva as crianças à inatividade física, apesar de muitas terem essas ofertas pelo setor público, é que esse trabalho investiga a correspondência das modalidades ofertadas pelas desejadas pelas crianças inativas, a fim de entender melhor os fatores da inatividade física infantil. Sendo assim, os objetivos desse trabalho são, com o objetivo geral, verificar a correspondência das práticas esportivas e de lazer desejadas dos escolares inativos, em relação às modalidades oferecidas pelos equipamentos públicos dos setores N e K. Quanto os objetivos específicos, analisar a associação das variáveis de sexo e setor pelo nível de atividade física, e a relação do nível de atividade física pela idade. Basicamente, sobre a categorização dos participantes, foi aplicado um questionário nas escolas, e que, nesse questionário, a primeira questão era sobre se as crianças elas praticavam ou não alguma modalidade esportiva ou de lazer no seu tempo livre, ou seja, fora da escola. Aquelas crianças que responderam como sim, elas foram tidas como praticantes, e aquelas que responderam como não à questão foram tidas como não participantes. Como o estudo busca entender o caso das crianças que são inativas, a partir das crianças que foram tidas como não praticantes, a partir da questão 10 do questionário que elas responderam, que no caso era sobre que modalidade elas gostariam de praticar, ou que elas gostam, ou seja, modalidades que elas desejam, não que elas praticam de fato. No caso, essa questão tinha 17 alternativas. Uma delas era não gosto de praticar, que no caso, todas as crianças que responderam essa opção foram separadas como inativos grupo 1. Outra alternativa era outros, ou seja, outras modalidades, foram daí todos os escolares que marcaram essa opção foram selecionados como inativos grupo 3. E, no caso, as outras 15 alternativas eram modalidades, de fato, para elas assinalarem de uma ou mais modalidades que elas gostariam de praticar no tempo livre. Daí, no caso, todos os escolares que marcaram uma dessas 15 modalidades ou mais foram selecionados como inativos grupo 2. No caso, apenas esse grupo, daqueles que responderam modalidades da questão, que foram selecionados os dados para fazer a correspondência. Porque, para ser feita a correspondência, precisa das modalidades já determinadas. Então, não teria como eu pegar aqueles que responderam outras modalidades e verificar sem saber qual é a modalidade que ele gostaria de fato para fazer a correspondência. Quanto à lacuna na literatura, não foi encontrado trabalhos que estudem ou que apenas caracterizem, pelo menos eu não encontrei, sobre práticas esportivas desejadas para escolares. Quanto aos métodos desse trabalho, a coleta deste estudo é um recorte que faz parte de um trabalho maior, sendo realizado pelo Centro de Desenvolvimento de Pesquisa em Políticas Públicas de Esporte e Lazer da Rede CEDES, aplicado pelo Grupo de Estudos do Lazer GEL, na Universidade Estadual de Maringá. Sendo assim, há de seus métodos e coletas em comum com esse trabalho. Esse trabalho ele tem caráter quali-quantitativo, e o estudo seguiu uma sequência de etapas representativa da rede estadual de ensino do município. Para tanto, em primeiro momento, houve uma fase exploratória com revisão bibliográfica. Essa coleta exige particularmente atenção de análise pelo fato de que parte dessa ocorreu durante a pandemia de Covid-19, em 2020, portanto, enfrentando diversas adversidades em sua realização, ou até ocorrendo de maneira remota. Quanto aos softwares utilizados nesse trabalho, foi utilizado o software Microsoft Office Excel, versão 2012, para tabulação e organização dos dados, e para o processamento dos dados, e por análise estatística descritiva, foi utilizado o software IBM SPSS, versão 6. Esse trabalho ele não foi aplicado em todas as escolas de Maringá ou diversos setores de toda a cidade. Foram aplicados nos setores K e N de Maringá, que são 2 setores periféricos.
No caso, o setor K, ele corresponde exatamente às áreas das zonas 19 e 43. O questionário desse recorte foi aplicado em 3 escolas municipais do setor K, e o recorte dessa coleta foi utilizado em dados de 109 alunos do setor K. Já quanto ao setor N, ele corresponde às áreas das zonas 24, 31 e 46 de Maringá. O questionário desse recorte foi aplicado em 4 escolas municipais do setor N. E o recorte dessa coleta foi utilizado em dados de 149 alunos. Quanto aos resultados, o que diz respeito à quantidade e proporção daqueles que foram selecionados a partir da questão como praticantes e não praticantes, a gente tem o dado de que 67% dos escolares de ambos os setores não são praticantes de nenhuma modalidade em seu tempo livre fora da escola. Então, o que ressalta a inatividade física, pelo menos no tempo livre. Quanto à associação do sexo em relação ao nível de atividade física, como associação estatística, foi feito o teste de independência de Q quadrado. Porém, tiveram algumas células que esperavam valor menores do que 5. Então, nesse caso, estatisticamente falando, é mais adequado fazer o teste exato de Fisher, porque ele tem uma precisão melhor. Tem vários casos que dá o mesmo valor de P, mas em alguns casos ele demonstra melhor mais precisão. Daí, no caso, o teste exato de Fisher teve um P de 0,907. Sendo assim, o P foi maior do que 0,05, representando que não há associação significativa do sexo dos participantes em relação ao fato de ser praticantes ou não de alguma modalidade. Agora, a associação do setor na qual elas se localizam em relação ao nível de atividade física foi feito basicamente o mesmo procedimento e aconteceu a mesma coisa. Então teve que fazer também um teste exato de Fisher, e que teve um P de 0,502. Basicamente, um P também maior que 0,05, demonstrando que não há associação significativa do setor na qual os escolares se localizam em relação a eles serem praticantes ou não de alguma modalidade. Em relação ao nível de atividade física sobre a idade, como não é uma associação, foi feito o teste de normalidade Shapiro-Wilk. Foi tido como uma amostra com distribuição normal, sendo assim, realizado o teste de Mann-Whitney. No caso, o P foi tido como 0,134, e que nesse caso, o P também maior que 0,05, demonstrando que não tem relação significativa. Agora, sobre as modalidades desejadas. Lembrando que eu tinha dito que na questão 10 do questionário, havia 15 alternativas de modalidades para os escolares poderem marcar como modalidades que eles gostariam de praticar. As tabelas estão em ordem crescente, então essas 6 modalidades abaixo, em vermelho, são as 6 modalidades mais desejadas de cada setor. Essa é uma visão geral, mas eu vou estar passando por cada um. No setor K, as 6 modalidades mais desejadas foram skate, futebol futsal, dança, natação, patins roller e ciclismo. No setor N, as 6 modalidades mais desejadas foram futebol futsal, ciclismo, lutas, ginástica, patins roller e natação. Agora pensando, já para falar da correspondência, pensando nas modalidades ofertadas e desejadas, aqui tem a tabela, no caso, do total, ou seja, as modalidades mais desejadas, pensando nos dados de forma totalitária, ambos os setores. E as 6 modalidades mais desejadas de ambos os setores foram lutas, dança, ginástica, ciclismo, patins roller e natação. Perdão. E já essa tabela ao lado, ela mostra as modalidades que são ofertadas em ambos os setores para a faixa etária dos escolares. No setor K, a gente tem, através do Centro Esportivo Três Lagoas, ofertado as modalidades como futsal, futebol, natação, kung fu, karatê e recreação. Enquanto no setor N, pelo Centro Esportivo José Geraldo Costa Moreira, modalidades como natação, futsal, ginástica rítmica, basquete, voleibol, taekwondo, tênis de mesa e recreação. Agora, a correspondência das modalidades, que é o objetivo geral do trabalho.
Basicamente, nessa tabela, a gente pode estar vendo na primeira parte dela, na parte superior, as modalidades que foram correspondidas, ou seja, são modalidades que haviam na questão, que eram desejadas pelos escolares e que também são oferecidas pelo setor público naquela região. E abaixo, modalidades que não são correspondentes, ou porque não são oferecidas e são desejadas, ou também ao contrário, não são desejadas apesar de serem ofertadas. No caso, as 6 modalidades grifadas ali são as 6 modalidades que eu mostrei aqui, das 6 modalidades mais desejadas de ambos os setores. A gente pode estar notando que 3 delas fazem parte das que são ofertadas e 3 que não são ofertadas na região para aquela faixa etária. Agora, discutindo esses dados que foram obtidos, como foi dito, dessas 6 modalidades mais desejadas, 3 foram correspondidas, 3 não. Porém, dessas 3 modalidades não correspondentes, a gente pode notar que 2 delas são modalidades mais praticadas ao ar livre, de forma mais recreativa, e que normalmente, pelo menos para a faixa etária infantil, e não sendo um nível competitivo ou alto rendimento, elas não são oferecidas em formato de aula ou um treino em um centro esportivo. Geralmente elas são praticadas de forma mais recreativa em espaços de lazer. Segundo o Zanchetta, em 2010, praticar esportes é uma opção que requer equipamentos e espaços físicos específicos, muitas vezes não acessíveis à parcela da população com menor poder aquisitivo. No caso, o patins roller e ciclismo, dentro desses setores, verifica que há espaços de lazer para poder se praticar essas modalidades. Talvez uma hipótese de que essas modalidades, apesar de serem desejadas, não são praticadas, é que às vezes há falta de poder aquisitivo para poder estar adquirindo equipamentos de segurança ou os próprios equipamentos para prática, como a bicicleta, patins. No caso já a dança, pode ser de fato uma modalidade com necessidade de oferta de aulas para faixa etária infantil, para ambos os setores, já que ela faz parte das 6 mais desejadas, apesar de não ser ofertada para a faixa etária infantil na região. Conclusão. Quanto ao que diz respeito aos dados da correspondência das modalidades desejadas quanto às modalidades oferecidas pelos equipamentos públicos dos setores K e N de Maringá, conclui-se que, em grande parte, as modalidades mais desejadas são oferecidas pelos equipamentos públicos. Quanto ao que diz respeito à relação do nível de atividade física sobre a idade dos participantes, os resultados apresentam que não há dependência ou relação significativa dessas variáveis. Possíveis sugestões, eu não estou batendo martelo aqui, eu não sou um grande especialista, eu ainda estou na graduação, mas possíveis sugestões, com base nesses dados, é de que talvez o suporte e oferta de equipamentos, no caso, igual eu falei, equipamentos de segurança, ou os equipamentos para poderem praticar, como a bicicleta, patins, skate, ou até aulas em espaços abertos para as crianças, poderia ser uma boa opção para suprir essa demanda. E outra sugestão também, oferta de modalidades de dança nos centros esportivos para a faixa etária infantil. Basicamente é isso, muito obrigado a todo mundo. É isso, obrigado. Obrigado. Na sequência, agora passo para a professora mestre Érica Fernandes Almeida Arruda, para a arguição. Bom dia, pessoal. Primeiro, parabenizar o Thomas. Obrigado. Pela apresentação. Ontem deu uma olhadinha. A gente já tinha conversado, já tinha falado algumas coisas sobre a escrita, então eu vou tentar ser breve. As anotações que eu fiz agora são relacionadas à sua apresentação, tá? Uhum. Então, vamos lá. Na apresentação, eu não vou dizer que você não fez no texto, eu só quero que você cheque depois, tá? Uhum. Fazer um elo da inatividade física e a falta de ofertas de atividades físicas apropriadas em cada bairro ou zona da cidade. A gente sabe que isso não foi feito. Os dados da pesquisa da Rede SEDES, que no total são 4 territórios, nós sabemos que dentro do questionário
existe essa possibilidade de perguntar. E uma questão que eu vou frisar, por ser bolsista da Rede SEDES e ter passado os dados, né, comigo também, algumas diretoras falaram que tem crianças que às vezes saem de um bairro e vai para o outro para estar fazendo alguma atividade. Então, Entendi. a sugestão da Secretaria de Educação, que foi para a gente na época, né, que nós montamos o questionário, ele foi usado umas 3 vezes para passar para as escolas, que seria interessante a gente saber que tipo de modalidade as crianças gostariam de estar tendo, até porque 38 escolas municipais de Maringá hoje estão com a educação integral. Então, isso até impossibilita a questão deles estarem praticando alguma coisa, alguma modalidade, no caso, alguma atividade esportiva contraturno, né? Então, é um dado que eu queria te passar. E utilizar no trabalho, tá? Que as zonas K e N, elas pertencem ao maior índice de vulnerabilidade social, em média, em Maringá, no sentido de todos os fatores que estão enumerados no diagnóstico social da página da SASC. Você foi lá para tirar o mapa para pôr no trabalho. Sim. Então, lá, quando a gente fez a média, foi para verificar que esses dois territórios, né, esses vários bairros da cidade, são os de maior vulnerabilidade. Por isso que você pegou esses dados, digamos assim. E com relação à lacuna, que você coloca na apresentação, aí eu posso até... Bom, vai ficar gravado, aí não tem problema, você dá uma olhadinha. Eu escrevi... A lacuna tem a ver com a oferta que caracteriza as práticas em cada bairro. Não é feita uma pesquisa apenas, tem um espaço público e lá se constrói algo. O que é interessante ser abordado? No sentido assim, vamos pensar, cada bairro da cidade é feito, por exemplo, uma pracinha, agora tem os brinquedos, né, diferenciados que foram colocados juntos com as ATIs e tal. Mas será que foi feita uma pesquisa com a população sobre qual a necessidade dessas crianças de cada bairro? Né? Então, você acrescentar isso no teu trabalho, né? Aí uma pergunta para você. Você chegou a verificar o setor N e K dentro do mapa da cidade? Quais os bairros que eles estão? Eu cheguei a verificar por causa das zonas. Fui verificar quais zonas fazem parte dos setores. Daí também eu fui verificar quais setores, quais zonas, quais bairros fazem parte de cada zona. Então, basicamente, dá para, a partir disso, falar exatamente quais bairros fazem parte de cada setor. No trabalho escrito, eu acho que eu coloquei só relacionado às zonas, mas eu acho que dá para acrescentar sim. Então, aí eu te faço uma sugestão, mas aí você tem que ver com a questão de planejamento urbano, verificar com o Juliano também, como que a gente tira essa informação para acrescentar no teu trabalho. Independente, as zonas do trabalho, você tem que pensar que alguns bairros foram formados depois. Então, vamos supor assim, tá o território N, tá, tem, sei lá, 20 bairros e delimitados dentro de 3 zonas. Vamos supor que é isso, né? Tá, mas tem bairros novos e tem bairros antigos. E aí tem que verificar o seguinte, eu não vou me lembrar o ano, mas existe um projeto de lei no município que foi aberto para que as pessoas construíssem casas geminadas, né? Então, tem vários bairros em Maringá hoje que tem casas geminadas. Não quero que você... É só uma informação para você tirar no sentido assim. Então, as casas geminadas são coisas novas, né? E esses bairros, geralmente, a população de crianças é um pouco maior, porque além
disso foram construídos mais escolas. Essas escolas que a gente fez a pesquisa, que você tem os nomes, dá para você ter uma ideia através delas qual é mais ou menos a idade do bairro. Uhum. Entendeu? Sim. Eu acho que dá para você verificar isso. Vou verificar sim. Deixa eu ver aqui. E também dá para você saber pelo ano de construção das unidades básicas de saúde, as UBSs, né? Uma informação tirar. E, por exemplo, uma questão que eu vi agora, você colocou na foto de sugestão, um pedaço ali que é da Cerro Azul, que provavelmente é próximo à pista de skate. Sim. Né? Então, essa pista antigamente era uma pista de patinação. E foi reformada e tal. O Juliano pode falar mais sobre isso depois, que ele, né, tem mais. Ele sabe do que eu tô falando. Então, assim, essa pista, ela tá num bairro nobre, num território de bairros nobres. Sim. E foi feito ali por quê? Entende o que eu tô querendo dizer? Uhum. Claro, ela já existia, só que a questão que eu estou querendo abordar é com relação a que algumas crianças apontaram que gostariam de a prática de skate. Essa prática de skate é feita num território de vulnerabilidade social. Uhum. Sim. Então, quando foi feito o questionário, a gente também queria dar a voz ativa para as crianças falarem o que elas têm vontade. Só que sabemos que para ser construída uma pista de skate num bairro de poder aquisitivo inferior, o que vai acontecer? Vai ter que ter, digamos assim, a prefeitura tem que ter interesse em fazer isso. Com certeza. Né? Então, existem os espaços, existem os territórios, da mesma forma que foram construídos as UBSs, porque os bairros aumentaram, as escolas também, os centros de educação infantil e tal. E tentar tirar essa informação. Vou sim. Uhum. Né? E assim, depois eu vou te mandar o Word. Ficou algumas coisinhas que eu quero que você arrume, né? Parte de espaçamento, parte de falta de páginas, pontuação que tem que ter e não precisa, está e não deveria estar, enfim, essas coisinhas eu acho que não tem por que apontar aqui. Eu te depois, aí você dá uma olhadinha no que eu acho que dá para ter uma correçãozinha ainda. Sim, corrijo sim. Tá bom? Uhum. Bom, as minhas contribuições seriam essas. Professor Juliano? Muito obrigado. Obrigado. Thomas, você quer comentar alguma coisa? Tirar dúvidas? Eu estou disposto a responder as dúvidas, mas acho que não tem nada mais a ser apontado por agora. Então, vou passar a palavra agora ao professor Antônio Carlos Monteiro, né, que nos honra aqui como membro da banca. Professor Antônio, né, a maratona deve estar grande, né? Tá, mas a gente sobrevive. À tarde tem reunião, né? Mas tá tudo certo. Bom, primeiro agradecer, né, o convite aí do Thomas, do professor Juliano também. Fiquei muito feliz, né, pelo convite, principalmente quando os alunos passam pela gente, principalmente eu no segundo ano, depois eles acabam indo e esquecendo da gente, né, e alguns não, então quando me convida assim pro trabalho eu fico bastante feliz. Sempre converso com o Thomas um momento e outro, ele posta uns desenhos e tal, então a gente sempre está trocando. Então eu fiquei muito feliz pelo convite. É um tema assim que eu não tenho muito contato, né, pelas questões de políticas públicas e tal, mas eu vi que gostei bastante do seu trabalho, principalmente porque ele fala sobre Maringá. Eu gosto muito dessa cidade, vejo, né, o desenvolvimento que ela vem tendo nos últimos anos, como as coisas estão acontecendo, e eu vejo que a sua pesquisa traz isso, né, essa preocupação sobre como isso tem se dado, né, e aí entendo a problemática ali que a professora Érica traz agora, sobre muitas vezes, né, recursos em regiões centrais e regiões mais afastadas, isso bem menos, né, então já aí te parabenizo,
e reconheço a importância do seu trabalho. Fiquei muito feliz quando eu fui lendo e vendo essa preocupação toda, né, de entendimento do que está acontecendo. Acredito que isso vem a partir até do programa, né, que vocês já desenvolvem, mas como isso tudo vai trazendo, e aí você agora, com o trabalho de conclusão de curso, se preocupa em fazer, né, então fico bem feliz, porque a gente precisa também entender o que está acontecendo na cidade, não só efetivamente no centro, mas nas regiões periféricas, onde as crianças precisam também, né, desse acesso. Então acho que isso acaba trazendo aí um valor muito grande, né, para sua pesquisa, e eu reconheço isso e fico bastante feliz, tá? Eu vou trazer alguns tópicos aí que eu fui lendo o seu trabalho, né, fui destacando. Eu acho que a Érica tem acompanhado mais, né, é a primeira vez que eu tive contato com a pesquisa, então alguns detalhes vão aparecendo aqui, tá? Questões de pontuação, de palavras, eu fui destacando para você, por isso até que eu pedi em Word para eu ir fazendo ali os comentários, né, na própria pesquisa. E aí ali no seu resumo, né, isso eu não entendo, né, não sei se é uma escolha, talvez, dos pesquisadores e tal, mas normalmente o que a gente tem é iniciar o resumo já com um objetivo geral, né, então ali no início você traz um breve resumo, né, do que seria as questões da inatividade física e a saúde pública e tal, e aí depois, no próximo, você já entra no objetivo. Para mim, ali você já poderia entrar direto no objetivo, porque essas outras questões vão ser trazidas depois, tá? Tanto que na hora que você termina o parágrafo, você coloca assim: assim percebemos que a falta de oferta de modalidades esportivas para a prática apresenta-se como um fator importante. Aí eu coloquei ali, tá, importante para quem, para o quê? Então, para a gente não correr esse risco também de ter que explicar por que ele é importante, talvez suprir esse primeiro parágrafo e deixar direto no objetivo já contemple o que a gente precisa, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu descer aqui. Eu tanto no resumo quanto depois, né, até na hora que você apresenta as tabelas, eu fiquei pensando, gente, o que é setor KIN, né? Talvez vocês estão tendo contatos e tal, fica mais próximo do que é. Mas para mim, eu fui entender o que era setor KIN lá na frente, acho que no método que você explica, né? E aí divide e tal. Então, eu até sugeri, talvez ali no resumo, ou a primeira vez que você apresenta, ao invés, você coloca setor, porque eu acho que esse é o nome, mas colocar entre parênteses regiões. Porque se você usar o termo região, eu já consigo saber que você está falando de diferentes lugares da cidade. Né? Então, quando eu li o termo setor KIN, eu falei, pô, que setor que é esse? É um determinado grupo de pessoas? É um lugar? Né? E aí, quando a gente coloca regiões, eu já entendo que é uma delimitação, né? Um espaço ali, que dentro vão ter bairros. Então, talvez isso facilite um pouco mais para o entendimento de leigos como eu, que não tenho muito contato com esses recursos, com esses nomes, né? Porque é a primeira vez que eu acabo tendo contato com isso, tá bom? Sim. Ali, beleza. A introdução, a gente normalmente, né, eu estava na outra banca agora falando disso, né, que a gente não enumera nem a introdução, nem as considerações finais, porque eles não são elementos intertextuais, né, que são de desenvolvimento. Então, só para te falar, e aí para quem está assistindo, talvez tem outros alunos aqui que vão apresentar o trabalho de conclusão de curso, acho que isso é formativo. Aí aqui tem detalhes também de espaçamento, de coisas que eu não vou trazer agora, tá? Parágrafos também, né, eu vejo que eles estão numa mesma linha, então ver se isso vai se manter ou se dá um espacinho ali para começar. Aí aqui as aspas que eu pedi para você tirar, onde é a letra maiúscula, isso aqui vai passando. Beleza. E aí, né, eu vejo que a forma que você vai trazendo, né, principalmente nesse início, essa questão das discussões sobre a inatividade física, o desenvolvimento, eu vejo que isso tem uma importância, né, para a gente também falar assim, pô, por que o Thomas está falando sobre isso, né? Então, se a gente vai tratar sobre essa relação de inatividade física, ou acesso a essas práticas, ou as possibilidades que a prefeitura dispõe para que as crianças pratiquem, né? Então, tudo isso acaba vindo aí para a gente como um meio para a gente entender do que você vai falar. Então, acho que a introdução tem o papel mesmo de levantar, né, as discussões e dizer, então ele vai focar nisso, e por isso que ele está chegando nesse tema, tá bom? E aí, lá no finalzinho, a gente normalmente faz isso, né, a gente normalmente termina a introdução com o objetivo geral,
Só que o seu vai de paraquedas. Então, você está falando sobre as questões da literatura, quanto a pesquisas, né, vão ajudar, e, de repente, o objetivo geral desse trabalho foi verificar. Então, talvez só uma palavra ali antes, né, dizer... Transição. Isso, diante do exposto, ou diante do que foi falado até aqui, sei lá. Mas só para a gente não cair direto ali nesse objetivo geral, tá bom? Aí eu coloco ali ainda, né, ó, referente aos setores KN do município. Aí eu que escrevi no balãozinho, eu falei, até agora eu não sei o que é setor KN, tá? Então, para quem não está em contato com a pesquisa, isso gera um desconforto. Fala, gente, mas do que está falando, né? Então, talvez as regiões aí ajudem um pouco. Aí outra coisa, né, quando eu fui para a sua metodologia, eu comecei a ler, e aí eu falava, tá faltando isso, tá faltando aquilo, mas aí depois eu vejo que você destrincha isso, né? Claro, talvez tenha sido um erro meu de olhar para o sumário não com tanto destaque, né, sobre os pontos que você traz, mas eu pensei que talvez um parágrafo ali na metodologia, logo primeiro, dizer que você vai desenvolver isso a partir dos tópicos tais, porque daí o leitor já vai entendendo que ele vai ter em algum momento essas informações, tá? Perfeito. Uhum. Em alguns momentos ali também, na metodologia, você traz dados, né, sobre a quantidade, a idade dos participantes e tudo, e aí eu falei, será que isso aqui não é resultado, não deveria estar em outro lugar? Talvez aqui você só apresentar o que você vai fazer, né, e aí depois esses dados virem em outro momento. Mas aí é só para vocês pensarem, ver se efetivamente essas tabelas, né, ficam aqui dentro da metodologia. E aí também você termina a metodologia com uma tabela e já pula para o tópico 2.1, né, que é entrevista e participação no projeto. Que aí depois eu fui entender que ainda faz parte um pouco dessa metodologia, mas que me incomoda, e aí eu já não sei se isso é uma regra, tá? Mas de terminar a tabela direto e pular para um próximo tópico. Talvez seja importante você amarrar as ideias. Então, falar sobre... explicar sobre essa coleta, né, como que esses dados chegaram ali e tal, para você entrar no próximo tópico. Mas se você suprir essas tabelas, isso aí já vai ser resolvido. Beleza, aqui... Aí, beleza. Aqui eu gostei muito, né, que você explica sobre essas zonas, né, e aí até a Érica perguntou sobre se você traz os bairros, você traz, e até ali embaixo, quando você fala sobre as ATIs, você descreve, explica, né, aqui pra gente bem certinho o que faz parte das zonas A, zonas B, C e assim por diante. Os mapas, né, que separam aí, né, a partir do site da prefeitura o que tá o quê, então achei bem bacana. Troquei algumas palavras, né, então em alguns momentos você fala, esses setores, né, KN, como até a professora Érica falou, né, são lugares de vulnerabilidade social, e aí você tinha colocado assim, que apresentam condições de vidas piores, eu coloquei precárias, então é sempre bom a gente suavizar um pouquinho, né, a força que as palavras têm, porque elas acabam chegando para a gente de uma forma diferente, né, cada um vê de uma maneira, então na pesquisa científica é sempre bom a gente tentar suavizar, falar aquilo que a gente pretende, mas de uma maneira mais sutil, tá? E aí um pouquinho para baixo eu também falo, ó, cuidado com os juízos, né, porque você fala, ó, dessa forma, há relevância em verificar modalidades oferecidas nesses setores pelo fato de que possuírem piores condições de vidas. É mais importante para eles e tal, entendo perfeitamente, concordo, é um pouco do que a gente estava falando ali, né, mas tentar evitar essa questão de piores condições de vida, a gente sabe que são, mas suavizar um pouco isso para deixar o seu trabalho um pouquinho mais aí com perspectiva dialética. E beleza, aqui também, tal, você vai trazendo os elementos... Tem um parágrafo aqui do 2.4 que ficou um pouco confuso, então você dá uma olhadinha nele no segundo, tá? Porque ele traz várias informações e aí não deu para entender, eu li várias vezes, mas depois você dá uma olhadinha. Aqui tá ok. Eu tenho que destacar essa figura 6 aqui, ó, diagrama da categorização qualitativa que você pôs no seu slide. Eu gostei muito desse roteiro. Se todas as pesquisas tivessem esse cuidado, né, de dizer como que a gente chega nesses sujeitos, como que a gente vai dividindo, né, entre praticantes, não praticantes, o que foi acontecendo, ficaria bem melhor. Então, parabéns aí por essa figura, por esse diagrama, né, porque ele faz a gente chegar bem perto, né, do que você fez, da pesquisa, de como você desenvolveu, então acho isso bem importante frisar. Aí aqui, lá na figura, deixa eu ver aqui, figura 8, você explica, né, ali, ó, o setor K possui 11 equipamentos, aí você divide, né, ó, 4 ATIs, ATI Jardim Ouro Cola, Jardim Olímpico, aí foi aí que eu consegui me identificar de que setores você estava falando, né, então acho que a questão da professora Érica veio um pouco nesse sentido também,
né, de situar a gente nesse tempo e espaço, ver de que bairros fazem esses setores, né? Melhor, que setores que contemplam esses bairros, ou que bairros que contemplam esses setores, acredito que seja isso. E aí, beleza, vejo as modalidades, fiquei feliz, né, o interesse pela ginástica aqui, dança, né, então concordo aí com você, né, sobre a possibilidade de ofertar isso, né, de fazer com que as pessoas tenham esse contato, a gente sabe aí da relevância dessas práticas, né, para esses sujeitos, de sentir o próprio corpo, perceber, e é uma vontade deles, né, então acho que isso é um ponto de destaque. Depois da tabela 8 ali, né, você coloca, como pode se observar, quanto ao grupo 1 de não praticantes, os que não gostam de praticar nenhuma modalidade esportiva ou de lazer, apenas um praticante dos escolares de todas as escolas de ambos os setores deste setor N respondeu a sua opção correspondendo ao total de ambos, né, os setores de 0,4 participantes. Então, eu coloquei, importante, a gente sempre tem que valorizar também esses que fogem à risca aí, né? Uhum. Beleza, aqui, ok. Esses dados aqui, né, os recursos que você usa, né, os testes, lembro algumas coisas do mestrado, né, o exato de Fischer, não é uma área que eu trabalho, eu sou mais da qualitativa, mas eu lembro de umas coisas e outras, né, entendi o seu caminho, e na medida do possível, dentro dos meus conhecimentos, eu vejo que deu conta aí para a pesquisa, tá? Tá. Eu até pedi aqui, na hora que você fala sobre a natação, né, o interesse pelo patins e tal, que é interessante esses resultados, que você poderia falar sobre isso, mas depois você acaba trazendo, né, e você até fala aí também na sua apresentação, então acho que isso dá conta. Ok. Ah, tá, e aqui também, ó, antes do tópico 4, você termina com uma citação, né, de Kist. Então, eu falei, ó, cuidado, né, finalizar um tópico com uma citação em bloco, ou algo nesse sentido. Então, sempre finaliza, né, amarrar as ideias para você entrar no próximo tópico aí, que seria a discussão. Aí, também, né, ali na discussão, tem uma parte que você fala, né, demonstrando assim que há escolares que não praticam modalidades esportivas ou de lazer por diversos motivos, e que não necessariamente por falta de oferta das modalidades por meios públicos, né. E aí eu coloquei ainda, né, eu acho que trazer esses motivos, né, então, os vários que você traz também em algum momento, mas também as questões de vagas, né, eu não sei como tá agora e tal, mas pelo que eu me lembro, quando eu morava em Sarandi e em outros lugares, sempre tinha uma fila de espera, né, então as crianças às vezes queriam participar, e aí não tinha um controle sobre quem efetivamente estava participando e tal, então eu acho que esse é um dado importante, porque às vezes a gente levanta, né, o cenário, faz um diagnóstico, e aí diz, olha, eles não estão praticando, mas às vezes por falta de vagas, a turma cabe 10 ou numa piscina, né, e aí tá cheia e não tem alunos, então às vezes eles não praticam por isso, então não sei se isso foi levantado aqui, se passou por mim despercebido, mas eu acho que é um ponto importante para também se pensar, né, no processo da pesquisa. E aí, conclusão, tarará, acho que é isso, você retoma, né, vê os objetivos, né, sobre o quanto você se voltou aí para entender, né, o tema que você desenvolveu, a problemática, fala aí sobre o momento que a gente vive, né, da pandemia, foi trazendo aí os percalços, né, que você foi encontrando, mas que a pesquisa deu conta, né, e que os resultados que você encontrou são relevantes para a gente pensar essas práticas que acontecem dentro da nossa cidade, tá? Então é isso, eu fiz alguns destaques, vou te mandar a pesquisa depois, tá? E aí você pode ver com os seus orientadores. Parabenizo o professor Juliano, o professor Celso também, né, que eu acho que eu conheço de corredores lá antes da pandemia, mas nunca tive um contato pessoalmente, e a professora Érica, né, acredito que os três estão envolvidos aí com o estudo, e espero que eu tenha ajudado um pouco diante do meu conhecimento, né, e da minha leitura da pesquisa, e é isso, Thomas, obrigado, parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado, professor. Valeu, gente, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, professor Antônio. Thomas, quer comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida em relação às contribuições do professor Antônio? Não, eu achei elas bastante relevantes. A Érica, ela tinha olhado o meu trabalho, dado várias correções, tem mais correções a serem feitas, mas é legal ver também pela perspectiva de outra pessoa, então acho que vai ter mais correções a serem feitas e que vão estar contribuindo bastante para esse trabalho estar
uma versão final melhor. Mas, basicamente, eu agradeço. Eu acho que não tem algo a opinar extra. Então, perfeito. Professor Antônio Soraya, que a gente tem o co-orientador, professor Celso, né, e aí vou abrir a palavra a ele para poder fazer os comentários que ele quiser. Professor Celso, bem-vindo. Obrigado, Juliano. É um prazer estar conhecendo o professor Antônio, a professora Érica, que a gente já conversou algumas vezes, trocando algumas informações sobre a pesquisa mais ampla do grupo SEDES, né, do grupo do Juliano. Agradecer ao Thomas pelo convite, para estar participando desse estudo dele, ajudando com... Basicamente, fornecendo dados, né, a minha participação foi essa, foi pequena, mas eu acredito que tenha contribuído. Minha função foi fornecer dados para que ele pudesse analisar e chegar aos objetivos que ele propôs no início do trabalho. Eu acho assim, que é de fundamental importância essa interação entre o setor público e o setor acadêmico, o setor universitário. A gente não tem mão de obra qualificada, às vezes até tem, mas assim, não tem tempo suficiente para que a gente realmente faça as pesquisas para que a gente possa melhorar o nosso atendimento. E esse tipo de pesquisa, esse tipo de trabalho, o ambiente ideal de ser feito é o ambiente acadêmico, né? A gente, quanto setor público, a gente tem que estar aberto e receptivo para que os profissionais das universidades e os acadêmicos venham até nós e nos ajudem pesquisando realmente como o nosso trabalho está sendo realizado, como a sociedade está vendo o nosso trabalho, e dessa forma, recebendo esses dados, melhorar o atendimento, né? Eu acho que, partindo desse princípio, isso o trabalho do Thomas ele atendeu perfeitamente, né? A gente consegue visualizar o que a gente está oferecendo e o que a sociedade espera que a gente ofereça. Essa troca de informações para a gente é fundamental. Um item que ele fala lá, que existe a demanda, existe a procura, que é a dança, nos 2 centros esportivos que são referências para essa região, para a faixa etária pesquisada, nós não oferecemos, mas nós oferecemos em outros. A partir dessa pesquisa, eu vou pegar esses resultados, com a autorização do Thomas, do Juliano, vou apresentar esses resultados para os coordenadores dessas unidades. Ó, pessoal, ó, a sociedade aqui está querendo isso, vamos tentar implantar? Até a questão das outras atividades ao ar livre, que são skate, ciclismo, a gente, de repente, dentro do centro esportivo, não é possível oferecer, mas nós temos uma equipe de recreação muito competente, que ela trabalha aí, agora com a pandemia está complicado, mas antes do período da pandemia, todo sábado realizando eventos nos bairros da cidade. De repente, tentar oferecer essas modalidades no formato de oficinas. É uma forma de estimular as crianças, de repente, aprender algumas manobras, alguns movimentos específicos do esporte, e que daí elas possam praticar nos ambientes que o município oferece, na estrutura que o município oferece, de forma livre, né? Não orientada como profissional, mas tem muitas atividades que elas podem ser desenvolvidas de forma livre. Mas tendo esse start, tendo essa oficina, nessas atividades recreativas que o município já oferece, se a gente conseguir incluir essas modalidades que o Thomas conseguiu verificar que existe um interesse, eu acredito que já vai dar um start, já vai dar um estímulo para que essa criança comece a praticar essa atividade que ela tem interesse. Vou tentar contribuir um pouquinho agora, não sei nem se vem ao caso, mas com algumas
alguns questionamentos da professora Érica, talvez o Thomas não abordou, não sei nem se a gente chegou a conversar sobre isso, né, mas a Érica questionou na questão da pesquisa para se implantar determinados equipamentos esportivos, recreativos nos bairros, né? A metodologia que o município tem usado, não sei se chega a ser uma pesquisa, mas a gente escuta as lideranças de bairro, presidentes de bairro, vereadores, e a gente implanta nos locais onde a gente vê que a indicação desses representantes do bairro, ela cruza. O vereador pediu tal bairro, o presidente do bairro também pediu tal equipamento público. A gente entende que esses representantes da população, eles estão trazendo para a gente o que a população quer. Como eu te falei, a gente tem a dificuldade de ir a campo fazer pesquisa, ver, de repente, bater de porta em porta, ou não sei como, para escolher os locais. Mas a gente tem ouvido a comunidade, pelo menos os seus representantes, na hora de determinar o local que vai ser implantado tal equipamento público, né? A gente, no ano passado, instalou praticamente 60 parquinhos. Não foi assim, não foi eu, Celso, não foi o Carlos, não foi o secretário que falou, eu quero nesses locais prontos. A gente abriu realmente para que a comunidade falasse onde ela queria que esses equipamentos fossem implantados. Eu acredito que eu e Thomas não chegamos a discutir sobre isso, mas eu acredito que, nesse momento, essa pontuação serve para colaborar com o questionamento da professora Érica. Uhum. Um outro apontamento dela também com relação às pistas de skate. Vou falar mais dessa gestão, que é que eu estou participando mais ativamente ali na questão da administração, né? Estou no município há 10 anos, mas eu estou na Secretaria de Esportes, na parte administrativa, há 3. O município hoje tem 3 pistas de skates. A da Serra Azul, que é uma da região nobre, né? Foi reformada, né, nessa gestão. Nós temos também a da Praça da Glória, lá no Jardim Liberdade, que também foi reformada nessa gestão. E uma nova que foi implantada nessa gestão, que é a da Vila Olímpica. O município tem interesse em implantar mais algumas, o que falta é recurso, mas essa pesquisa do Thomas vem mostrar para a gente também, já vou apresentar para o secretário, se a gente conseguir o recurso, a gente já tem o local. A gente vai pegar os dados que ele vai apresentar para a gente, vai mostrar para a gente, e falar, esse local existe a demanda, a gente tem recurso, então vamos tentar priorizar para que a gente coloque o equipamento onde realmente a necessidade da comunidade está existindo, né? Da minha parte, seria isso, que eu poderia estar acrescentando e contribuindo com o trabalho do Thomas, e do mais, realmente, agradecer a confiança que ele teve, agradecer o convite, agradecer ao professor Juliano também pelo convite, pela parceria, né? A gente está 1 ano e pouco aí trabalhando junto. Obrigado, professor Celso, está tudo gravado, depois vai ser ótimo para o Thomas ter esse recurso para poder fazer as atualizações, né? E também já conversamos, né, Thomas, sobre outras coisas. Professor Antônio, professora Érica, a gente vai fazer um procedimento que eu já adotava no presencial, que eu vou perguntar para vocês se o trabalho está aprovado ou reprovado. Aí, depois, o Thomas e o público saem, mas já sabendo do resultado aprovado e reprovado, aí a gente só quantifica a nota, né? Então, professora Érica, o trabalho está aprovado? O trabalho está aprovado. Acho que o Thomas conseguiu abordar
a quantificação dos dados que a gente tem nos questionários. Até uma questão que, enquanto o professor Antônio estava falando, eu anotei aqui que, como a gente estava lidando com os dados, acho que eu nem percebi. Só o Thomas dá uma acrescentadinha que ele utilizou os dados do diagnóstico social, né, da SASC, e que também, Antônio, com relação aos setores, a gente entende pelo link do site que é feito por territórios, né? E o mapa de Maringá, ele tem território A ao O. Eu acho que isso realmente faltou, e eu também peço desculpas porque eu tive os dados nas mãos e acabei também, passou despercebida. Aquela questão, quando você está vivenciando aquilo o tempo todo, tem coisas que saem despercebidas. É a mesma coisa, você for explicar uma coisa de ginástica para alguém, você vivencia isso toda hora e acaba que para você é igual você tomar um gole d'água, a mais ou a menos, né? Então, essa questão. Então, eu parabenizo o Thomas. Obrigado. Eu acho que ele fez um ótimo trabalho, né? E ele conseguiu desmiuçar os dados, e eu acho que todas as contribuições são válidas do professor Antônio, do professor Celso agora, né? Igual o professor Celso também não tinha conversado, porque ele vivencia essas questões o tempo todo, né? Então, para a gente ficou a lacuna, como ficou algumas para o Antônio, mas é isso. Obrigado, professor Antônio. Bom, será, Thomas? Brincadeira. Pelo amor de Deus. Vai fazer seminário de novo, infelizmente. Brincadeira. Não, está falado também para mim. Eu acho que assim, o que é necessário para uma pesquisa de conclusão de curso você tem, né, a relação com os dados, a escrita científica, né, as citações, mas eu acho que o mais importante é o crescimento. Acho que esse amadurecimento seu de olhar para esses dados, para entendimento sobre as questões da nossa cidade, né, observar, né, assim, como isso se dá de uma maneira que você possa pensar no lugar do outro, né, se posicionar. Então, acho que a formação vai muito além de uma escrita só acadêmica, mas vai para a formação do sujeito, para olhar para tudo isso, para a nossa sociedade, para as relações humanas de uma maneira diferente. Então, eu já te conhecia como acadêmico, sei aí como você era preocupado, né, conseguia aí se organizar para suas atividades, então o seu trabalho nada mais é do que uma cereja, né, para fechar esse ciclo de trabalho, estudo, todos nós já passamos, né, sabemos como é, então aí parabéns por sua trajetória, né, se mantém aí a partir de agora com esse novo momento, né, sua de formação, de trabalho, né, então parabéns e obrigado. Eu que agradeço. Muito bem. Então, Thomas, agora a gente vai deliberar, tentar quantificar, mas eu já posso dizer que seu trabalho é muito bom, o suficiente para não cair na humilhação de tomar um 10, né? Eu tenho uma visão muito particular de que quando o aluno tomou um 10 do TCC, eu já fico com o pé atrás, falo, não tem qualidade, né? Estatisticamente, um trabalho de TCC com 10 me gera uma desconfiança muito grande. Então, eu posso dizer que seu trabalho já tem qualidade suficiente para não cair na humilhação de tomar um 10, né? Provavelmente o Antônio está rindo por dentro ali, né? Obviamente é uma provocação, né? Mas é uma posição que eu compartilho que, né, assim, quando as coisas estão banalizadas, né, uma nota que não seja 10 é motivo de grande orgulho. O meu TCC, que em 1996, né, permitiu que eu tivesse uma publicação na época que ninguém publicava em artigo, eu era, né, professor de universidade, né, publicava um artigo a cada 2 anos, meu TCC foi publicado numa revista, né, e eu tirei 9.4. Então, nós vamos avaliar objetivamente aqui, né, uma nota entre aprovação, né, e 10, e vai ficar
com base nos critérios objetivos aqui. Então, felizmente, né, eu posso já comemorar, né, que não será 10, né, porque é a segunda pior nota. A pior nota é, né, 5, 4, né, abaixo da aprovação. E a segunda pior nota é 10. Então, você vai tomar uma nota entre a pior e a segunda pior, né? Então, escapará, né, das duas humilhações, de ser reprovado ou de tirar 10, tá bom? Então, eu peço licença agora, né, o Celso pode ficar, Érico, o Antônio, e a gente te chama depois, Thomas. Você tem o WhatsApp da Érica? Uhum. Então, ela te chama depois, tá bom, pessoal? Beleza. Então, André, Gabriel, Thomas, nos deixem um instantinho aqui. Meus parabéns, seu trabalho está aprovado, então.